conhece os corações, e a sorte caiu sobre mim. Mas o que é que acontece, irmãos? Aí o irmão diz, irmão, a gente tem que pregar uma palavra que esteja relacionada à questão do que a gente vai ouvir amanhã, que é o que a gente ouviu leu no Alimento Diário, né? Durante essa uma semana, que é o justo viverá por fé, né? E aí, irmãos, eu fiquei diante do Senhor. A gente saiu aqui da reunião, o Karen não está aqui, mas ela é testemunha. Eu acho que eu fui dormir umas 3 horas da madrugada lutando. Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Eu não sei o que é que eu vou falar. Mas, irmãos, graças ao Senhor, que eu tive esse sentimento de compartilhar sobre a palavra, a fé, o coração e a prática. E vamos a Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos. Está dentro do encargo, né, que a gente está meditando, tanto o livro de Romanos quanto o livro de Filipenses. Romanos, capítulo 10, verso 10 e o verso 17. Esse verso 10, eu quero justamente compartilhar com os irmãos a parte A, onde diz assim, porque com o coração se crê, certo? A gente vai pegar justamente essa parte aí. A gente vai ler todo o verso, mas a gente vai procurar compartilhar em cima só dessa primeira parte. Porque com o coração se crê. Vamos ler? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. No original, essa palavra não é Cristo. No original grego, essa palavra é Theos, que é Deus. Então é assim. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Amém? Já em Colossenses 3,16, que diz assim, habite ricamente em vós a palavra, ali é Cristo. Porque no grego ali é Christos. Mas aqui, Paulo está falando da palavra de Deus. Mas irmãos, vamos agora ao verso 14. O verso 14. 17 a gente terminou de ler, né? O verso 14. Olha o que aqui diz. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Começa assim. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? O verso 10, a parte A, diz que eu creio com o quê? Com o quê? Com o coração. E aqui está dizendo, como, porém, invocarão aquele em que não creram? Se eu não creio, eu não confesso. Se eu não creio, eu não invoco. Mas olha mais adiante. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Está dando para os irmãos ouvir, né? Como você pode crer em alguém que você não sabe que não existe? Que existe? Como é que você pode crer em algo que você não sabe da existência dela? Que você nem ouviu falar? Você não tem como crer. Agora, olha que coisa interessante. Você pode ouvir, mas você também pode não crer. Vamos conseguir entender? É impossível a mim e a você crer se não ouvir falar. Mas é possível você ouvir falar, eu ouvir falar e a gente não crer. Por quê? Porque nós cremos com o coração. Ninguém nesse mundo chegou até Deus sem ouvir falar a palavra de Deus. Impossível. Vocês acham que Abraão, quando estava lá em Ur dos Caldeus, que era uma terra totalmente politeísta, cada imagem era um deus, cada parte da natureza era um deus que eles adoravam.
Vocês acham que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi à procura de Deus? Não. Deus apareceu para ele lá na Mesopotâmia e falou. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não podemos por nós mesmos crer no Senhor sem que a gente ouça a palavra do Senhor. Amém? Amém? Nenhum homem pode crer em Deus, em Jesus Cristo, sem antes ter ouvido a palavra de Deus. Agora, por outro lado, é verdade. Você pode ouvir a palavra de Deus e ainda não crer. Porque o verso vai dizer. E como ouvirão, continuando, se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, agora olha só o verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aí ele diz o quê? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não, mas eu acho que eles não acreditaram porque eles não ouviram. Olha o verso 18. Porventura não ouviram? Sim, por certo. E onde é que está o problema então? Onde é que está o problema? Irmãos, por que é que há pessoas que reagem de maneira tão simples a um simples falar da palavra de Deus, crendo? E por que há pessoas que a gente bate, fala, e ela não crê? E por que há pessoas que crê, mas passa um certo tempo, ela está incrédula? Por quê? Por que quando você olha para Maria, quando o anjo falou para ela que ela ia ficar grávida, porque Deus ia gerar nela Jesus, ela sabia que isso era um grande perigo para a vida dela. Ela ia levar um vitupério, ela poderia ser chamada de adúltera, e creio que ela foi chamada de adúltera. Porque ela estava desposada para José. E vocês acham que aquilo ali foi fácil? Mas quando o anjo falou, sabe o que foi que ela disse? Como pode ser isso? E o anjo diz, como pode ser isso? Porque eu não me envolvi ainda com homem nenhum. Ou seja, com José. E o anjo disse assim, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. E aí, sabe o que ela disse? Cumpra-se em mim, segundo a palavra do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Que coisa, irmãos, que rapidez em ouvir a palavra do Senhor. A Isabel a encontra, que Isabel era estéril também. Também não, que Maria não era. Mas Isabel era estéril, o que é que acontece? Quando Isabel a vê, começa a falar e começa a glorificar a Jesus no ventre dela. E sabe o que é que ela diz? Bem-aventurada a que creu, porque se cumprirá nela a palavra do Senhor. Irmãos, por que muitas vezes na nossa vida parece que a palavra de Deus não está nos transformando? Por que muitas vezes na nossa vida reunião vai, reunião vem, leitura de alimento diário, já estamos em tal semana, é Bíblia, é conferência, vai conferência, vem conferência. Hoje eu estava vendo os flashes da conferência de adolescente, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, o Senhor quer uma geração santa exclusiva para Ele. Satanás está agindo, o mundo está agindo, mas o Senhor também tem sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele monte de adolescentes ali, com corações de todo tipo. Mas o Senhor vai falar para todos eles. O Senhor vai falar para todos eles. É assim conosco. O Senhor conhece cada um de nós, mas Ele fala para cada um de nós.
Ele não dispensa a palavra, ele é o tempo todo falando. Por quê? Porque ele sabe que é pela palavra dele que algo pode ser produzido em nós. Irmãos, a gente precisa entender isso. E aí, irmãos, quando você vê Zaqueu, poxa, eu fiquei impressionado com Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, mas ele só ouviu falar que Jesus ia passar. Ele corre, sobe num sicômoro, que é uma árvore alta, para ver Jesus. E o Senhor olha para ele e faz: desce daí, Zaqueu, eu já te vi, eu vou entrar na tua casa. Quando Jesus começa a falar para ele, ele diz: Senhor, se eu defraudei qualquer coisa, eu resolvo dar 4 vezes mais. O Senhor diz: já houve salvação nessa casa. Por que, irmãos? Então, por que alguns respondem tão rápido à palavra do Senhor? Porque outros demoram a crer na palavra do Senhor. E porque outros creem, mas não permanecem crendo. Como muitos que você pode conhecer hoje, que você conheceu um dia, era muito crente, hoje é incrédulo. Ah, eu já fui crente. Não, rapaz, esse negócio aí de crente, eu já participei disso aí. A apostasia, que é o que mais cresce hoje no meio dos cristãos. Mas por quê, irmão? Por causa de uma única coisa. O coração. Porque é com o coração que nós cremos, irmão. É com o coração que eu creio. E aí eu estava pensando, então, Senhor, e qual é o segredo? Então, qual é o motivo disso? E por que isso? E por que uns ouvem a mesma palavra, outros ouvem a mesma palavra, mas uns reagem e outros não? Por que que muitas igrejas não são como a igreja em Tessalônica? Que eles ouviram o evangelho, se tornaram um testemunho vivo em menos de um ano, para toda, não só Tessalonicense, mas para todas as regiões próximas à cidade de Tessalônica. A fé deles ecoava como um tambor batendo. A fé em Jesus Cristo e a fé em Deus. E por que não em nós, Senhor? Ah, interessante. Vamos ler Mateus capítulo 13. Porque com o coração se crê, né? Antes de ler Mateus capítulo 13, vamos ler 1 Tessalonicenses 2. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua santa e bendita palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Amanhã o irmão vai compartilhar sobre o justo viverá pela fé. A fé vem pela palavra. Mas olha que coisa interessante. O que é que diz? Outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós. Tem os que credes aí? Não é que está operando eficazmente em vós, não? Mas quem é esses vós? Os que credes. Está vendo? Aí o Senhor me fez lembrar Mateus 13. Que é aí onde reside todo o problema. Porque é que uns não são como Marias e outros não são como Zaqueus. Uns são como até Faraó. Que aí o Senhor disse a Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar o povo ir. Ah, tá vendo aí? O Senhor é que vai endurecer, então ele nunca ia crer que o Senhor endureceu. Mas se você ler, logo no início, quando o Senhor chama Moisés, sabe o que é que o Senhor diz? Eu sei
que Faraó não vai crer, nem vai deixar vocês irem, a não ser por mão forte. Vocês acham que Faraó creu? Nunca creu. Ele deixou ir por causa da mão poderosa do Senhor. Mas ele não ia crer, irmãos, porque Deus conhece os corações. Mas vamos lá para Mateus capítulo 13. Senhor, pedimos mais luz a Tu, Senhor. Venha nos iluminar, Senhor. Senhor, a luz que ilumina todo homem, brilha para nós, Senhor. Venha nos encorajar. Que possamos ver isso diante de Ti. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, mas Paulo também disse, guardei a fé. Está vendo? O coração, mas também a fé. E voltando para Maria, quando Maria ouvia algo com respeito a Jesus, quando Simeão falou, quando pegou o menino, diz que Maria guardava as palavras do Senhor no coração dela. Viu os Tessalonicenses? Acolhestes, recebestes, guardastes a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas como é a palavra de Deus, a qual é eficaz e está, não esteve, não estará, está operando em vós os que credes. Louvado seja o nome do Senhor. A gente conhece esse texto já de Mateus 13, mas irmãos, vejam que coisa rica. Mateus capítulo 13, louvado seja o teu nome, Senhor. A partir do verso 1, vamos lá? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia... Saiu... Vamos lá. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra. Parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ufa! Um, enfim, caiu em boa terra. 1/4, 25%. 1/4 também é incrédulo, porque o primeiro solo não creu. Podemos até dizer assim, será que é 1/4 que vai perecer? Porque não creu. Primeiro solo representa os incrédulos. A palavra não entrou. Essa é a parábola. Agora, vamos ler a explicação. 18. Eu quero que vocês atendam, que nós atendamos. Amém? Amém. Atender é prestar atenção. Atender é dar atenção devida ao que se vai falar. Então, atendei vós, pois a parábola do semeador. Vamos lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que lhes foi semeado no coração. Quem é este? Este é o que foi semeado à beira do caminho. A gente já compartilhou várias vezes, irmãos, aqui, o que é o coração à beira do caminho. É um coração trafegado por todas as coisas. E aí, como é que fica o solo? Compacto. Aí, palavra do Senhor bate, não entra. Passa-se um tempo, vem a ave, leva. A ave,
é Satanás. É o maligno. Mas ele não pode agir sem que antes o Senhor lhe dê oportunidade de você ouvir e de você ter o tempo para receber ou não. Satanás não é responsável diretamente por você não acolher a palavra de Deus. Satanás não é responsável diretamente por sua incredulidade. Não. Ouçam o que diz aqui. A semente fica sobre a terra dura, ela não entra, porque é à beira do caminho. É um coração trafegado por todas as coisas. Duro. E o que é que acontece? Passou um tempo. Segundo, minuto, não sei. Satanás vem e leva a palavra semeada. Como? Como isso acontece? Simples, irmão. Uma conversa, um pensamento, qualquer coisa que não esteja relacionado ao ouvir a palavra do Senhor. Simples. Por isso, irmãos, quando a gente lê a palavra, quando a gente vem à reunião, quando a gente ouve uma mensagem, precisamos atender ao que o Senhor está falando para cada um de nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos guardar nosso coração. Sabe o que endurece o coração também? Pecado. Hebreus. Abra aí Hebreus. Vai dar tempo, Senhor. Hebreus. Senhor, louvado seja o teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Hebreus 3, 12. Hebreus 3, 12. A gente está no primeiro solo, tá, irmãos? O solo incrédulo. Diz o quê? Tende cuidado, irmãos. Tende quê? Tende quê? Irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês. Se a gente fosse saindo aqui, que o Senhor nos guarde, mas ali tivesse 2, 3 bandidos esperando a gente sair, e alguém tomasse notícia disso, e chegasse para a gente e dissesse assim, e a gente conhecesse essa pessoa, porque essa pessoa é sincera, e ela chegasse e dissesse para a gente assim, cuidado, tem gente aí fora esperando vocês. A gente sairia? E a gente sairia de qualquer maneira? Não, né? Então ouça o que o Senhor está dizendo para nós aqui. Tende cuidado, irmãos. Não é tende cuidado, incrédulos. É irmãos. Você é um irmão? Amém. Eu sou um irmão, você é um irmão? Amém. Tende cuidado. O quê? Irmãos. O quê? Jamais. Jamais. É advérbio de negação? É isso, Adriano? Ou conjunção é advérbio de negação, né? Jamais, jamais aconteça o quê? Haver o quê? Em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É Deus que se afasta? Ou somos nós com um perverso coração de incredulidade? Somos nós, não é Deus, porque Deus sempre quer nossa comunhão. Amém. Somos nós que nos afastamos. Aí sabe o que a Bíblia diz lá em 1 João? A gente não vai ler, mas coisa interessante. Sabe o que João diz? Que com alguns que vão comparecer perante o Senhor, quando vê-lo, vão se afastar. Claro, se todo o tempo da vida cristã se afastava. Como é que quer se chegar naquele dia no trono, quando o tempo todo durante a vida se afastava? E diz mais assim, hoje talvez você não se afaste envergonhado, mas diz assim, e naquele dia se afastarão envergonhados quando vê o Senhor. Mas por outro lado diz assim, permaneçamos nele, amém, para que quando ele se manifestar,
nós tenhamos confiança e estejamos na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que o Senhor quer que você se afaste ou que você permaneça? Irmão, o Senhor pagou um alto preço por nós. Você acha que o Senhor pagou um alto preço por nós para a gente se afastar dEle? Não. Ele pagou um alto preço por nós, sabe para quê? Para nós sermos reconciliados com Deus. Nós estávamos no mundo sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Mas em Cristo, nós temos Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aí o verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Reunião de jovens é para um exortar o outro para perseverar no Senhor. Amém. Reunião de adolescente é para um exortar o outro para perseverar no Senhor. A nossa reunião é para a gente exortar uns aos outros, para a gente perseverar no Senhor. Aí sabe o que mais? Ele diz o quê? A fim. Qual é a finalidade de sermos exortados a permanecer, a perseverar? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado não endurece. O que endurece é o engano do pecado. A falsa sensação de prazer que traz para cada um de nós quando nós pecamos. É bom? A carne vai dizer, está endurecendo o seu coração. É só o primeiro solo. Vamos para o segundo. Mateus 13. Oh Senhor Jesus, trabalha, Senhor, meu coração. Amém. Na mente, vontade e emoção. Diga, não quero assim permanecer. Senhor, não quero assim permanecer. Mas talvez você agora seja um coração de boa terra. Então diz, Senhor, eu quero permanecer assim. Eu quero permanecer que o Senhor conserve meu coração. Né? Aí vamos lá, segundo solo. Verso 20, de Mateus 13. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse aqui é o que crê, mas crê por pouco tempo. Por quê? Onde é que está o problema, irmãos? Digam para mim, onde é que está o problema? Não tem raiz em si mesmo. O que é raiz? Profundidade com o Senhor. Você não vê a raiz de uma árvore, porque ela está escondida. Mas quem sustenta a árvore é a raiz. Será, irmãos, que nós temos profundidade com o Senhor? Será que quando a gente ouve a mensagem, uma palavra do Senhor, a gente vai orar diante do Senhor buscando profundidade no Senhor? Sabe o que acontece, irmãos? Se a gente não buscar, o Senhor está dizendo aqui que vai vir a perseguição e as provações, não por causa de mim e de você, mas por causa da palavra. Mas a gente, se não tiver raiz, vai secar. Espero, irmãos, que quando a gente ouça a palavra do Senhor, a gente tome com grande seriedade. Amém. E busquemos nos aprofundar no Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Da sua maneira, cantando hino, orando, mas busque profundidade no Senhor. Amém. Para ter sustentação, louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Vamos lá para o terceiro solo. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. São muitos, irmão. Muitos de nós estamos, eu acho que nesse terceiro. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Não diz que pode ser que sufoque, não, mas pode ser que sufoque. Sufocam. O Senhor está dizendo que sufoca. O Senhor não está dizendo que pode acontecer que sufoque. O Senhor está dizendo sufoca. Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Sabe o que é dar fruto aqui nessa passagem? É fazer a vontade de Deus. Porque nós estamos falando do reino. Mateus fala do reino. Por isso que é a palavra do reino. Irmãos, isso não é para nos desencorajar. Isso é para nos alertar. Isso é para nós termos vigilância quanto ao nosso coração. Amém, jovens? Amém, amém, irmãos? Amém. O Senhor quer que nós guardemos o nosso coração. Por quê? Porque sabe o que é que prova nosso coração? A palavra e as circunstâncias. Por isso que Deus não tira as circunstâncias. Por quê? Como vai provar nosso coração? Aí eu pergunto para vocês, é Deus que precisa de provação para saber quem é o nosso coração? Somos nós mesmos. Você não conhece a você. Eu não conheço a mim mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Não é no outro homem, não é no homem. Quem conhecerá o coração? Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, esquadrinho e provo os pensamentos. Graças ao Senhor, irmão. Porque quem conhece nosso coração é quem pode curar nosso coração. Amém. Quem conhece nosso coração é quem pode tratar nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ufa! Ufa! Vem o quarto solo! O Senhor está trabalhando em nós. Vem o quarto solo, irmãos. A esperança, louvado seja o nome do Senhor. Ao quarto solo, amém? O que é que diz o quarto solo? Mas, você percebe que começa com mas, vamos lá, mas é adversativo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer todos nós um coração de boa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, um coração de boa terra é um coração que crê, que continua crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sabe qual é o resultado daqueles que creem cada vez mais? O que é que a gente viu em Tessalonicenses? A palavra de Deus está operando em nós. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra libertadora, é uma palavra curadora, é uma palavra transformadora, é uma palavra restauradora. Se não é a palavra que nos transforma, nada nos transforma nesse mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor sabe que sua palavra transforma e Ele está falando para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês percebem que a palavra está relacionada com a fé, com o coração e a prática? Porque o fruto é a prática. Mas entre a palavra, a fé, o coração e a prática, tem o coração, que é por onde a palavra passa para ser produzida a prática. E aí entra a minha responsabilidade e a tua responsabilidade. Sabe por quê? Porque nós não somos marionetes e nem robôs. O homem cria um robô, Deus cria um ser vivo.
com mente, vontade e emoção, que pode escolher, mas que Ele quer que você escolha Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, tomo os céus e a terra como testemunha de que lhes mostrei a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma escolha para nós, e sempre a escolha dele é melhor do que a nossa, porque a escolha do Senhor para nós é a nossa salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, guardemos o nosso coração. Amém. Por isso que uns, quando ouvem, são como Marias, porque seu coração estava guardado para o Senhor. Por isso que uns, quando ouvem, são como Zaqueus, porque seus corações foram guardados para o Senhor. Mas há esperança para nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E esse coração que agora está de boa terra, se você não cuidar, ele pode endurecer. Por isso que a gente precisa, irmãos, estar regando o nosso coração. Amém? Está afofando o nosso coração. Está colocando água, está colocando espírito. Os rios de água viva, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar uma coisa aqui. Vocês sabiam, irmãos, que os hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais, salmos grande, hinos mediano, cânticos espirituais menores, salmos, hinos e cânticos espirituais, sabe para quê? É? Para nos enchermos do Espírito. Amém? Sabe por quê? Porque quando nós nos enchemos do Espírito, irmã Viviane, nosso coração é regado pela água viva. E quando a gente ouve a palavra, nosso coração está preparado para receber o falar do Senhor. Por isso, irmãos, a prática de hinos. Mas muitas vezes a gente não entra nos hinos, nem deixa os hinos entrar em nós. Nós precisamos permitir que o hino entre em nós, que nós entremos nos hinos e nos enchamos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, que cuidemos do nosso coração. Porque a palavra traz a fé. A fé tem a ver com crer com o nosso coração. E também tem a ver com a prática. E por fim, vamos ler Mateus capítulo 7. E a gente vai terminar. Para a honra e glória do Senhor. Mateus capítulo 7. Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. 25. A rocha, ela não está na superfície da terra. A rocha, nós precisamos cavar para encontrá-la. É o mesmo princípio de criar raízes. Quando nós alicerçamos nossa casa nessa rocha, nós praticamos a palavra do Senhor. E sabe qual é o resultado? Irmãos, fiquemos cientes disso. Vai cair chuva, vai vir rios, os ventos vão bater com ímpeto, mas você tem uma oportunidade e tem outra oportunidade. Se nós edificarmos nossa casa sobre a rocha, ela vai permanecer inabalável. Amém. Senhor Jesus! Amém. E isso é fé. E o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E eu termino aqui a minha palavra. Amém? Multiplicar? Vamos multiplicar em grupo, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Os irmãos falaram pequenos grupos mesmo, tá, irmão?